Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. E vamos para mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Giovano e hoje nós vamos falar sobre o montanhismo. E não esquece, alunos, confirme sua presença lá no Classroom. Clica lá no primeiro link, responde a pergunta, clica em enviar e pronto, a tua presença já está confirmada. Como toda aula, a gente faz uma retomada do conteúdo anterior, da aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre a orientação. Se você não assistiu essa aula, não esquece, assista ela, mas a gente vai fazer um resumo dela para compreender melhor e depois dar sequência no conteúdo de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Vimos como é praticada a orientação. A orientação é praticada, então, em campo aberto, em que o orientista ele precisa passar por pontos específicos, chamado de pontos de controle, e apenas com a ajuda de um mapa e uma bússola ele vai achar esses pontos. Então aqui na imagem a gente consegue entender um pouco melhor. Ele precisa passar por vários pontos, chegando ao ponto de chegada, apenas utilizando mapa e bússola para se orientar nesse espaço. O que é necessário? Vimos que é necessário um mapa, uma bússola, o ponto de controle, o picotador, o cartão de controle e um vestuário próprio para a prática da orientação. Compreendemos melhor o que é o mapa, qual é o conceito de mapa, como que é a perspectiva de vista de um mapa, o que ele representa. Vimos que a planta de uma casa também é o mapa, vocês inclusive fizeram a planta da casa de vocês. Entendemos melhor as características do mapa, que tem cores de fundo, obstáculos artificiais, obstáculos naturais, símbolos de competição. Vimos como que isso fica quando está tudo incorporado no mapa. Vimos como é um mapa oficial de competição, vimos o que é a bússola e como ela funciona, e como que é um ponto de controle. O que é o ponto de controle? O que o orientista faz quando ele chega nesse ponto? E como se orientar, né? Então, primeiramente, eu identifico onde eu estou, depois eu vejo para onde eu vou e depois, sim, eu começo a ir para esse local. E hoje nós vamos falar sobre o montanhismo. Bem, para iniciar essa aula, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Quero saber de vocês se você já sabe o que é o montanhismo. Então você vai copiar no seu caderno e responder essa pergunta. Se você não souber a resposta, não tem problema. Você vai deixar um espaço e durante a aula você vai respondendo elas conforme a gente for falando cada um desses itens. Muito bem? Então vamos lá. A pergunta A, você vai dizer para mim o que é o montanhismo. O que você acha que é o montanhismo? Você já sabe o que é? Alternativa B, você conhece alguma grande montanha do mundo, no Brasil e no Paraná? C, você já subiu alguma montanha? D, quais equipamentos são necessários para praticar o montanhismo? E E, quais os impactos ambientais da prática do montanhismo e como reduzir esses impactos? Então, um tempinho para você refletir sobre essas perguntas, responda aí no seu caderno e a gente já volta.
Muito bem, voltamos. Agora você vai respondendo aos poucos essas perguntas conforme a gente for falando cada uma delas. Vamos começar primeiro com o que é. O que é o montanhismo? Montanhismo é a ação de subir montanhas por meio de caminhada ou escalada. Então, de maneira simples, basicamente, o montanhismo é você subir uma montanha utilizando, né, da caminhada ou da escalada. Então, o montanhismo não é exatamente chegar lá em cima, é você estar lá no cume de uma montanha, mas é como você sobe ela, é como você chega até lá em cima. Isso é o montanhismo. Nós podemos caracterizar o montanhismo de acordo com algumas características. Então a gente viu o que é e agora a gente vai entender melhor essas características. O montanhismo ele pode ser classificado das seguintes modalidades. Nós temos o hiking. O que é o hiking? O hiking é uma caminhada rápida, é uma caminhada curta, é uma caminhada que acontece geralmente em apenas um dia. O praticante do montanhismo ele vai transportar apenas os itens necessários para um dia, tanto a alimentação, então o equipamento são poucos, são menos equipamentos necessários para um dia só de caminhada, e as distâncias geralmente são menores, são mais curtas. Isso é chamado de hiking. Aí nós temos o trekking ou travessia, que aí já são percursos de mais de um dia em que há necessidade de pernoite. Então, o montanhista ele precisa pernoitar, ele precisa acampar em algum local durante o percurso para continuar no segundo dia, no terceiro dia ou quantos dias for necessário. Nesse caso, ele necessita de muito mais equipamento, uma mochila muito maior, porque ele precisa ter todos os equipamentos de camping e todos os equipamentos de frio, de alimentação, para mais de um dia, né? Nós temos uma característica de montanhismo chamado de via ferrata. O que é uma via ferrata? É subir uma montanha por algum percurso onde você vai precisar passar por alguns grampos, nesse caso, ou objetos presos na rocha que auxiliam você a subir essa montanha. Então, sem esses elementos que são artificiais, ou seja, foram colocados pelo homem lá para auxiliar a subir, seria um pouco mais difícil, já que são vias muito mais difíceis. Então, esses elementos auxiliam o praticante, o montanhista, a subir essa montanha por esse percurso. Nós temos a escalada, que a gente já viu algumas aulas antes. Se você não assistiu essa aula, procura lá e assiste. Então, a escalada ela se divide em escalada tradicional, boulder, big wall, escalada em gelo e escalada indoor. E aí nós temos a alta montanha. O que é alta montanha? É montanhas de grande altitude, geralmente montanhas acima de 2.500 metros. Existem várias teorias de qual seria a altitude mínima para ser considerada montanha de alta montanha, né, de grande altitude. E aí nós podemos classificar elas da seguinte maneira, né? Quais são os conceitos mais utilizados para a prática de alta montanha? Nós temos o mais conhecido, que é o alpinismo, que muitas vezes se confunde com o montanhismo, mas na verdade o alpinismo é a prática do montanhismo nos Alpes, né? Por isso é chamado de alpinismo, que são montanhas até 5.000 metros, que é a altitude das montanhas nessa região que fica nos Alpes. Temos um outro conceito que é o andinismo, que seria a prática do montanhismo só que nos Andes, na Cordilheira dos Andes. E lá nós temos montanhas já muito maiores, que chegam até quase 7.000 metros de altitude. E, por fim, o himalaísmo, que seria a prática do montanhismo só que aí no Himalaia, que é considerado o teto do mundo, onde tem as maiores montanhas do planeta, passando inclusive de 8.000 metros, né? Várias montanhas que têm acima de 8.000 metros nessa região. Sendo assim, o montanhismo seria a prática, né, de subir montanhas, só que montanhas médias, que não são montanhas baixas, mas também não são alta montanha. A gente pode chamar de montanhas médias, que são montanhas de até 2.500 metros. Um exemplo aqui é o Pico Paraná, que tem um pouco menos de 2.000 metros de altitude. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história de como surgiu o montanhismo, tanto no mundo quanto no Brasil. Então, sabe-se que a prática do montanhismo, enquanto esporte, ela veio com o passar do tempo, mas o ato de subir montanhas é uma prática muito antiga. Então, a gente não considera a prática de subir montanhas da antiguidade
em que os fins eram fins religiosos, vemos aqui fins científicos para identificar elementos que auxiliassem na meteorologia ou para fins militares em períodos de guerras. Essa prática a gente não considera como montanhismo, uma prática do esporte. A gente considera o montanhismo o ato de subir a montanha sem nenhum fim secundário, a não ser o fim que seria chegar até lá em cima, somente isso, sem nenhum segundo propósito, segundo objetivo. O ato de você chegar lá em cima e o percurso por onde você passa, isso sim é o montanhismo. E não somente estar lá em cima ou estar lá por um segundo propósito, como acontecia antigamente, que eram fins religiosos ou fins militares. Então, até meados de 1300, a gente tem relatos de ascensões a montanhas, mas sem fins esportivos, sem fins de contemplação ou algo que caracterize como montanhismo. Somente em 1760, na cidade de Chamonix, na França, teve um geólogo que ele fez um desafio. Como ele queria identificar o clima no cume de algumas montanhas ali da região, ele fez um desafio para alguém que conseguisse chegar no ponto mais alto, que é conhecido como Mont Blanc, para que ele pudesse identificar a temperatura dessa região. Se acreditava, era um mito de que as temperaturas chegassem até 1000 graus abaixo de zero. E ele queria realmente, de fato, descobrir se isso era verdade ou não. Além de vários outros mitos de monstros que moravam na montanha, o montanhismo ele carrega vários elementos na sua mitologia, o que torna ele um esporte bem interessante. Bem, após esse desafio, alguns anos depois, em 1786, os franceses, que inclusive moravam nessa cidade de Chamonix, um médico da região chamado Michel Pacard e um explorador da região chamado Jacques Balmat, que são esses dois aqui que tem uma estátua deles até hoje na cidade de Chamonix, apontando para o cume do Mont Blanc. E eles resolveram, então, aceitar esse desafio proposto pelo geólogo e subiram o Mont Blanc, que tem uma altitude de 4.810 metros, que fica nos Alpes. E eles conseguiram, chegaram lá em cima. Alguns anos depois, vários outros também conquistaram essa montanha, mas essa data de 1786 é um marco para início do montanhismo. Então a gente considera que o montanhismo, enquanto esporte, se deu a partir dessa ascensão, dessa conquista, desses dois franceses. Por quê? O objetivo deles era simplesmente chegar até lá em cima, com um fim de exploração e conhecer a região, e conhecer o local, conhecer a montanha, e até um local onde ninguém tinha chegado antes. Isso o torna o montanhismo enquanto esporte uma prática que, até então, você não tem um outro fim a não ser chegar lá em cima. Então não tem um fim, um objetivo secundário. Então a gente considera este ano, 1786, a conquista do Mont Blanc como berço do montanhismo mundial. Alguns anos depois, outras montanhas foram conquistadas. Em 1897, o suíço Matthias Surkenbringer, ele conquistou o Aconcagua, que é o ponto mais alto das Américas, Fica na Cordilheira dos Andes, na Argentina, e tem uma altitude de 6.962 metros a nível do mar. Então, sempre quando a gente passar uma altitude de montanha, é sempre em relação ao nível do mar. Então, essa montanha aqui está 6.968 acima do mar, é a montanha mais alta das Américas. Com o passar dos anos, muitas montanhas foram sendo conquistadas, muitas outras regiões foram exploradas, mas havia ainda uma região, uma montanha específica que ainda não tinha sido conquistada, que é a montanha mais alta do planeta, que é o Monte Everest. Por ser uma montanha de grande altitude e muita dificuldade para chegar lá, muitos tentaram e muitos não conseguiram. Até que, em 1953, o neozelandês Edmund Hillary e o Sherpa Tenzing Norgay conquistaram pela primeira vez, foram os primeiros montanhistas a conquistarem o cume do Monte Everest, o pico mais alto do planeta. Ele tem uma altitude de 8.848 metros acima do nível do mar. Bem, então, um breve resumo da história do montanhismo mundial. E agora a gente vai falar do montanhismo no Brasil. Bem, existem duas regiões que procuram o título de cidades, estados que o montanhismo surgiu. Bom, eu não vou entrar nesse conflito, mas eu vou apresentar
as duas teorias, as duas datas, as duas regiões e duas montanhas que são grandes marcos e feitos na história do montanhismo no Brasil e que, de fato, poderíamos dizer que essas regiões são o berço do montanhismo no Brasil. Vamos começar primeiro pelo Pico do Morumbi, Pico Olimpo, que fica aqui no Paraná, né? Especificamente na cidade de Morretes. Bem, em 1879, teve esse senhor aqui, chamado de Joaquim Olimpo Carmeliano de Miranda. Ele e mais alguns montanhistas que faziam parte da sua equipe resolveram subir uma montanha que até alguns anos depois foi considerada o ponto mais alto do Paraná, o pico mais alto do Paraná, chamado de Pico do Morumbi, muito conhecido aqui na região. Esse conjunto do Morumbi ele tem várias montanhas e a montanha mais alta hoje é chamada de Pico Olimpo, que tem uma altitude de 1.539 metros acima do nível do mar. E foi onde eles conquistaram esse cume. Isso em 1879. Inclusive, o Pico Olimpo foi em homenagem ao sobrenome de Joaquim Olímpio. Tá? Bem, por que a gente considera isso um marco e talvez a origem do montanhismo do Brasil? Porque o objetivo era simplesmente subir a montanha. Existem muitos outros relatos, inclusive no Rio de Janeiro, de montanhas que já foram conquistadas, mas não se sabe exatamente se o objetivo era somente conquistar a montanha com um fim esportivo ou se haviam objetivos secundários. Então, essa é uma grande discussão, mas enfim, eu não estou aqui para dar a resposta, mas sim a gente conhecer esses dois lados. Bem, em 1912, a gente tem a conquista de uma das montanhas mais bonitas e uma das montanhas mais, talvez, difíceis de ser conquistadas até nesse período aqui, ó. 1912, Rio de Janeiro, a cidade de Guapimirim. É uma região que fica muito próximo de Teresópolis, Petrópolis, que é uma cidade que vivia ali a realeza de Portugal, né, antigamente. Bem, muitos europeus, inclusive os alemães e outros, tentaram conquistar uma montanha chamada Dedo de Deus, que é essa montanha aqui, ó. Então a gente vê que ela tem um grau técnico, inclusive até hoje não é uma montanha muito fácil, somente por meio de escalada técnica para se chegar até lá em cima. E naquele período eles tentaram, vários europeus tentaram, até que eles desistiram e falaram assim, essa montanha é impossível de ser conquistada. Bem, não era. Em 1912, José Teixeira Guimarães, Raul Carneiro e os irmãos Américo Alexandre e Acácio de Oliveira, eles fizeram esse feito. Eles conquistaram pela primeira vez o Dedo de Deus, que é uma das montanhas mais belas e é um ícone do montanhismo brasileiro. Bem, são duas das grandes conquistas que marcam o início do esporte no Brasil, enquanto montanhismo, na prática de subir a montanha sem fins alternativos, mas sim o fim esportivo ou recreacional. Vamos lá, nossa segunda tarefa é uma pergunta. A pergunta é a seguinte, sobre a história do montanhismo, é incorreto afirmar. O que está errado nessas alternativas? Alternativa A, no princípio não havia fins esportivos, mas sim fins religiosos, científicos e militares. B, o marco do início do montanhismo se dá em 1786 na conquista do Mont Blanc nos Alpes. C, o Monte Everest foi conquistado pela primeira vez em 1953 por Edmund Hillary e Tenzing Norgay. E D, o marco do início do montanhismo brasileiro foi a conquista do Pico Paraná em 1879 por Joaquim Olímpio de Miranda. Qual dessas está incorreta?
Muito bem, voltamos e a resposta é correta. Alternativa D. Então, um marco na história do montanhismo no Brasil foi a conquista não do Pico Paraná, foi a conquista do Pico do Morumbi, o Pico Olimpo, tá? E o ano está certo e o conquistador também está certo. Montanhas pelo mundo. Vamos falar um pouquinho das principais montanhas ao redor do mundo. Então, vamos lá. Temos um projeto que é muito conhecido quando se fala montanhismo mundial, que é um projeto chamado de Sete Cumes. Como que ele surgiu? Foi criado pelo norte-americano Richard Bass em 1985, quando ele conquista as 7 principais montanhas, que seriam as 7 montanhas mais altas de cada continente. E depois foi criado, inclusive, esse aqui é o Richard Bass, e depois foi feito um livro baseado na conquista dele, e isso se tornou um objeto de busca por vários montanhistas que queriam realizar o mesmo feito no montanhismo. Então, tem um outro montanhista, um grande montanhista na história, chamado de Reinhold Messner, que ele estabeleceu uma nova lista, e a gente vai falar qual foi essa mudança que ele fez. Substituindo o Monte Kosciuszko, que fica na Austrália, pelas pirâmides de Karsten, na Nova Guiné. Por que ele fez isso? Porque essa montanha aqui, que fica na Austrália, era uma montanha muito mais baixa em relação às pirâmides de Karsten e de menor grau de dificuldade. Para o Messner, as pirâmides de Karsten, que fica na Nova Guiné, seria uma montanha de muito mais relevância para a conquista. Além de outras questões que envolvem a divisão dos continentes em relação a outros países. Então, alguns países têm 5 continentes, alguns países têm 6 continentes, para alguns mapas são 7 continentes. E isso cria uma certa divergência. Mas, enfim, durante o passar dos anos, tantos conquistadores que conquistaram o Monte Kosciuszko ou as pirâmides de Karsten, ambos têm sido considerados como uma das montanhas dos 7 cumes. E nós temos um paranaense que foi o primeiro paranaense, o primeiro brasileiro a conquistar esses 7 cumes, que é um paranaense chamado Valdemar Niklevics. Então, em 1997, ele conquistou a última montanha dessas 7. E aqui é uma foto dele no cume do Monte Everest. Inclusive, ele é o primeiro brasileiro a conquistar o Monte Everest. E aqui seria a montanha dos 7 cumes. Então, quais seriam as 7 montanhas mais altas de cada continente? Temos aqui no Alasca o Monte Denali, seria a montanha mais alta do continente norte-americano. Temos o Monte Aconcagua sendo a montanha mais alta das Américas, América do Sul. O Monte Kilimanjaro sendo a montanha mais alta, o teto da África. O Monte Elbrus, que fica na Rússia e é a montanha mais alta do continente europeu. O Monte Everest, montanha mais alta do continente asiático e a mais alta do planeta. Temos o Monte Vinson, que é a mais alta da Antártida. E aqui as duas que a gente falou anteriormente, que é a mais alta da Oceania, né? Que é a pirâmide de Karsten e o Monte Kosciuszko. Uma dica de livros, aqui o Manuel Morgado, ele escreveu um livro chamado 7 Cumes, Uma Vida nas Montanhas. Ele é um montanhista, inclusive, que conquistou essas montanhas, essas 7 montanhas, os 7 cumes. Então é uma dica de livros para quem queira entender um pouquinho melhor. Aqui uma curiosidade sobre a alta montanha, já que a gente citou algumas das montanhas mais altas do planeta. Aqui nós temos a altitude de cada uma dessas 7 montanhas, dos 7 cumes. Algumas das características que eu acho mais interessante aqui nessa imagem é a temperatura dessas montanhas. Então, quanto mais alta a montanha, geralmente a temperatura é cada vez mais fria, o que torna o montanhismo um esporte de grande dificuldade. Quanto a montanhas de 2.200 metros, aqui tem uma temperatura de 10 graus, nós temos montanhas como o Monte Aconcagua, que está a quase 7.000 metros de altitude, e a temperatura chega até menos 35 graus abaixo de zero, graus Celsius. Enquanto o Monte Everest, lá no seu cume, que está a 8.848 metros de altitude, a temperatura chega até menos 40 graus Celsius, que é a mesma altitude, inclusive, dos grandes voos, altitude de cruzeiro das grandes aeronaves, né, intercontinentais. A partir de 8.000 metros, geralmente utiliza-se oxigênio adicional, um cilindro de oxigênio, porque a quantidade de oxigênio nessa região é muito baixa. Em relação à concentração de oxigênio a nível do mar, o Monte Everest você vai ter 33% de oxigênio, então, e a capacidade pulmonar ela é muito baixa. Outra característica é a temperatura que a água entra em ebulição.
Então, em regiões mais altas, a água ela entra em ebulição a uma temperatura muito menor, o que dificulta, inclusive, você cozinhar um arroz ou um macarrão ou alguma coisa, porque você não tem a água chegando a 100 graus Celsius, que seria o ideal para cozinhar alguma coisa, o que dificulta ainda mais a prática do montanhismo. Então, se torna um esporte de muita técnica e de muito conhecimento e experiência. Vou citar aqui algumas das principais montanhas no mundo de grande altitude, depois eu vou falar das montanhas aqui do Brasil. Então, uma das montanhas mais belas e bonitas do planeta é o Matterhorn. Tem 4.478, que fica na divisa de dois países. Ele divide a Itália da Suíça. Então, na Suíça é conhecido como Matterhorn, quando na Itália é conhecido como Cervino. O K2, então, tem 8.614 metros, é a segunda montanha mais alta do planeta e considerada a montanha mais difícil de ser conquistada. E aqui tem a foto da Karina Oliani, ela foi a primeira brasileira a conquistar essa montanha, né, que é o K2. Além disso, ela foi a única brasileira a conquistar o Monte Everest subindo pelas duas faces, que é a face norte e a face sul. A montanha que a gente já falou, que é o berço do montanhismo mundial, Mont Blanc. Falando agora das Américas, nós temos a Cordilheira dos Andes, né, que ele pega toda a costa oeste do nosso continente, e temos 104 montanhas que são acima de 6.000 metros, ou seja, a Cordilheira dos Andes seria o teto do mundo se não existisse o Himalaia, então é uma região de muita altitude. Esse montanhista aqui chama-se Máximo Cauchy, ele tem um projeto que é conquistar todas as montanhas acima de 6.000 metros. Ainda faltam algumas, mas ele que conseguiu catalogar e chegar a esse número de 104 montanhas acima de 6.000 metros. Bom, vamos falar agora das montanhas do Brasil. No Brasil nós não temos alta montanha. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, um pouco menos de 3.000 metros. E aqui nós temos várias montanhas que seriam as 11 montanhas mais altas do Brasil. Depois você pode pesquisar cada uma delas, talvez você conheça alguma inclusive. Falando agora das montanhas do Paraná, temos duas montanhas bem clássicas e são talvez as duas montanhas mais importantes aqui no nosso estado, que é o Pico do Marumbi, justamente por causa da sua história e que deu origem ao montanhismo aqui no Paraná, no Brasil. E essa montanha, ela por muito tempo foi considerada a montanha mais alta do estado, até que alguns anos depois, com equipamentos mais tecnológicos e medições mais com aferições que confirmam a altitude de maneira mais exata, descobriu-se que o Pico Paraná é uma montanha mais alta, não só do Paraná, mas a montanha mais alta do sul do Brasil. Bem, é um esporte que exige a utilização de equipamentos específicos, né? Não pode sair praticando montanhismo de qualquer maneira, você precisa dos equipamentos adequados, mochilas adequadas, equipamentos de camp, enfim, tantos outros equipamentos, porque senão ao invés de ser uma prática que te ajude, te proporcione saúde, enfim, ele pode inclusive te machucar, então você precisa ter os equipamentos adequados. É necessário pesquisar exatamente que tipo de equipamento é necessário para cada tipo de montanha ou para cada região que você vai se aventurar, né, nesse esporte. Bem, todo esporte tem o seu bônus e o seu ônus. No caso do montanhismo não é diferente, né? O que eu citaria como o ônus, a saturação de muitas pessoas indo para a montanha. Isso causa um impacto ambiental. Essa é uma foto da última temporada de montanha no Everest. Olha quantas pessoas estão subindo a mesma montanha ao mesmo tempo. E isso não é diferente nas montanhas do Brasil, do Paraná, inclusive. E muitas pessoas acabam deixando lixo, acabam deixando o seu rastro, né, de maneira que compromete o meio ambiente. Por outro lado, você tem o bônus que seria você realmente viver, né, o montanhismo da sua essência, que é chegar lá, contemplar e aproveitar e valorizar e cada vez ter consciência ambiental, de entender que aquele ambiente é um ambiente frágil e você precisa cuidá-lo. Se você não cuidá-lo, ela vai deixar de existir da maneira com que existe. Então, seriam as contribuições que esse esporte pode trazer também para quem o pratica. Para isso, existem alguns princípios, a gente chama princípios de Levi-Strauss. Depois você pode pesquisar melhor, que são 7 princípios que visam justamente isso, você diminuir os seus impactos ambientais, ou seja, diminuir o impacto que o ser humano causa em contato com a natureza.
E aí algumas dicas de filmes que você pode depois pesquisar e assistir. Um dos clássicos, principais filmes, um filme novo inclusive, que representa muito bem o que é o montanhismo, é um filme do Everest, é um grande filme, mas você pode pesquisar alguns filmes mais históricos, né? Como por exemplo 7 anos no Tibete. Enfim, existem vários filmes que você pode pesquisar e assistir algum deles aí durante esse período de quarentena, não é? Bem, agora, né, uma atividade que é um desafio. O desafio é o seguinte: assista um filme, assista algum documentário ou leia algum livro sobre o montanhismo. E aí você vai anotar no seu caderno algumas informações que você achar mais interessante. Eu vou dar um tempinho para você copiar isso aqui, para você não esquecer. Daqui a pouquinho a gente volta com o final dessa aula. Muito bem, chegamos ao final dessa aula, tá? Eu vou encerrar com uma frase. Quando perguntaram para Mallory por que subia a montanha, e ele respondeu da seguinte maneira: porque ela está lá. Tá? Então, é uma reflexão que a gente pode pensar para o nosso dia a dia, né? A gente às vezes tem uma meta, um objetivo, e por que a gente quer atingir? Por que aquele objetivo está lá e a gente pode alcançá-lo? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente termina ela por aqui. Se cuidem, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau a todos.